E no vídeo de hoje nós vamos conhecer um smartphone que promete ser arretado. A Motorola parece que caprichou nesse aqui, viu? O Motorola Edge 20 Pro. E eles aproveitaram e mandaram também esse kit aqui, que é o Ready For, né? É um suporte para você conectar o celular numa TV, no monitor. Eu vou testar, vou mostrar para vocês o funcionamento de tudo isso aqui. Mas vamos lá, vamos rodar a vinheta que eu vou fazer o unboxing e mostrar tudinho para você. Gente, Aziel, e quer dizer que esse Edge 20 Pro pode virar um PC, um computador? Como é essa história aí? Conta pra nós. Pois é, quem assistiu o vídeo do Moto G100 viu mais ou menos como é o funcionamento, né? É muito, mas muito interessante, lembra bastante ali o modo DeX da Samsung, né? Que a Samsung já tem há um bom tempo. E eu sou muito a favor, gente, eu sou muito a favor desse tipo de possibilidade, né? É muito legal você ter o celular e na hora que você precisar, né, conectar numa tela e tal, você transformar ele num, não vou dizer um computador, mas é um computador, acaba sendo. Ele vai virar meio que o computador, você pode conectar mouse, teclado e a tela, né, para ter todos os benefícios. Eu vou mostrar para vocês o funcionamento, já estou tirando o lacre aqui, ó. Venha, chegue meu filho, venha para cá. Eu vi dizer que essa tela é de 144 Hz, cara. Então é uma tela extremamente rápida. E sim, ele tem aquele cheiro maravilhoso que a Motorola desenvolveu exatamente, né, exclusivamente para os seus dispositivos. Inclusive, eu fui num restaurante aqui em Campinas e quem estava lá foi o cara que trabalha dentro da Motorola, o idealizador dessa parada aqui do cheiro. Inclusive, quero deixar um abraço aí para ele, a ideia, ó, sensacional, muito boa mesmo. Por enquanto, vamos deixar o aparelho aqui de lado, vamos ver o que vem de acessórios. Será que a Motorola caprichou mesmo ou tá fazendo igual as outras, tirando tudo, né? Vamos ver. Olha só, temos aqui uns folhetinhos, temos a chavinha ejetora, que a gente vai olhar o slot do chip. Vamos aproveitar, olhar logo o slot do chip, porque eu sei que tem muita gente curiosa que quer saber. Já vimos que ele traz capinha, né? Ó, traz uma capinha aqui, isso é bom, tem que vir mesmo. Capinha é essencial, você compra o smartphone, ele já vem protegido, isso é muito bom. Outra coisa, cara, esse celular é fino, mano. Eu tava esperando que ele fosse um pouquinho mais gordinho, mas não. Ele é extremamente fininho, confortável pra caramba na mão. Vou botar logo pra ir ligando aqui. Olha só, já tá ligando. Enquanto isso, eu vou olhar aqui o slot do chip para mostrar pra vocês, ó. Se liga, tá vendo aqui, ó? Slotzinho do chip é um slot duplo. No caso, você pode usar dois chips, mas não pode expandir a memória, você não consegue colocar cartão de memória. Ele tem uma borrachinha aqui, ó, uma borrachinha vermelhinha para dar aquela proteção contra a água, isso é bom. Mas eu dei uma pesquisada nas configurações dele e não vi nada relacionado à proteção mesmo, IP68, por exemplo, para você poder mergulhar com ele e tudo mais. Pelo menos eu não encontrei essa informação, então a princípio ele não é à prova d'água. Já aqui na caixa vem o que mais? Vem o cabo USB, né? USB nas duas pontas, USB-C. Olha só, USB-C nas duas pontas, isso é legal. Temos aqui um carregador. Opa, rapaz, é um carregador generoso, é um carregador de 30 watts de potência. Isso quer dizer que ele vai ter uma carga bem rápida. E lembrando que ele vem com uma bateria de 4.500 mAh, que na minha opinião poderia ter colocado 5.000 em todas, né? Parece que 5.000 só tem a versão Lite do Moto Edge 20. Moto Edge 20 Lite é 5.000 de bateria. E olha só, isso aqui é diferente. Isso aqui tá difícil de se encontrar nas caixas dos aparelhos, hein? Fone de ouvido, no caso aqui intra-auricular, né? Tá vendo aqui? Com o botãozinho de atender e tal, o comando aqui tudo direitinho, só que no padrão USB tipo C. Isso quer dizer que ele não tem entrada para fone de ouvido, aquela entrada de 3,5 milímetros, né? Então você vai ter que usar, ó, USB tipo C. Agora, uma coisa que eu acho sensacional é essa cor que a Motorola coloca nos seus aparelhos, né? Esse conjunto aqui, ó, de câmeras fica muito bonito. Eu acho muito estiloso aqui, ó.
E aí essa câmera quadradinha, vocês não devem estar entendendo muito bem por quê. Eu vou explicar já já e vou mostrar também a qualidade dessa câmera para vocês, tá bom? Enquanto isso, peraí, saia, tirar esse adesivo aqui. O aparelho já tá ligado, como vocês podem ver, português do Brasil. Bordas bem fininhas, como vocês podem ver, não tem mais aquela borda arredondada da linha anterior, mas, né, são bordas finas, ó, tanto a de baixo, o queixinho aqui, como a de cima, como as laterais. Gostei, viu? Gostei desse ponto aqui, como vocês podem ver, um aproveitamento de tela muito considerável. E a câmera frontal ali, só o buraquinho, né, que a gente vai testar também essa qualidade. Nessa lateral nós temos o botão de ligar e desligar, que também é o leitor de digital, botões de volume aqui, microfone aqui na parte superior, botão para chamar o assistente do Google aqui na lateral, para pessoas que têm alguma deficiência, alguma coisa, isso aqui é importantíssimo. Aqui na parte de baixo nós temos o USB tipo C, saída de áudio aqui, que eu ainda vou ver se ele é estéreo, e é basicamente isso. E temos o símbolo da Motorola aqui, que não é o leitor de digital, poderia ser, mas não é, o leitor está aqui na lateral. E para quem vai perguntar sobre a minha unha, tá com um probleminha aqui, não sei que diacho foi isso, parece que entrou umas filepas de madeira aqui, tá ruim, mas tá crescendo, tá saindo. Mas eu vou deixar ele um pouco de lado aqui, porque eu preciso mostrar para vocês esse acessório aqui. Eu vou configurar, calma, eu vou configurar o celular direitinho, vou mostrar para vocês todos os detalhes, tá bom? Inclusive, você que tá assistindo o vídeo, aproveite, verifique se você tá inscrito no canal. Se não tiver, taque-lhe o dedo aí, sem dó nem piedade, vá. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações sobre o novo vídeo. Todo mundo clica no gostei e vamos que vamos conhecer esse tal desse Head 4 aqui. Esse acessório, né, que olha só, o bicho parece aqueles negócios, rapaz, parece aqueles negócios de botar no carro, sabe, no vidro do carro, aquele suporte. Pois é, vamos lá, vamos tirar aqui também. Venha pra cá, você venha pra cá. Isso aqui é bem pesado, tá, essa parte aqui. Deixa eu tirar isso aqui, olha só. Temos uma base aqui, ó, bem pesada mesmo. Isso aqui eu acabo atacar na cabeça de um, já era. Pode encomendar o caixão, rapaz. Peso infeliz. Aí aqui vem também, olha só, gente, um cabo. Ele já manda esse cabo aqui. Por que esse cabo é importante? É importantíssimo porque ele vai conectar no seu smartphone, né, se for compatível, claro, né? Aí, por exemplo, o Moto G100 também vem com esse cabo aqui. Na verdade, ele é compatível com esse cabo, né? E aí tem a versão que vem com esse cabo e tem a versão do G100 que não vem, você tem que comprar separadamente. Muito provavelmente vai acontecer a mesma coisa com o Edge, a linha Edge 20, né? Aí aqui o que eu gosto desse cabo é o seguinte, você pode conectar a alimentação aqui atrás, tá vendo, ó, o seu carregador, e aí enquanto você usa o seu dispositivo no modo Head 4, então você tá carregando ele, né? Então isso é muito útil, esse cabo aqui realmente extremamente útil. E vamos aproveitar e montar esse acessório aqui. Olha só, temos aqui, né, o pescoço, que ele vai aqui. É assim mesmo? Pera aí. Olha só. Pronto. Foi, conectou. Aí temos isso aqui. Por que isso aqui é útil, Gesiel? Porque aqui ele tem um cooler. Ele tem uma ventoinha aqui que vai tirar um pouco da temperatura, do calor do aparelho, né? Tá aqui, vai estar aqui e vai jogar para fora. Isso é importantíssimo para quando você estiver fazendo alguma coisa que esquente bastante o aparelho, né? E tem uma entrada aqui, USB tipo C, óbvio, né? Porque você vai conectar ele aqui. Olha só, gente. Você vai conectar o aparelho aqui, conectei, vai abraçar ele aqui para ficar protegido e o cabo vai aqui atrás. Para quê? Para poder fazer a comunicação, tanto carregar quanto se comunicar com a tela, com o mouse, com o teclado, com qualquer coisa que você conecte nele. E para apoiar é muito simples, ó, é magnético, né? Botou aqui, já era, tem um ímã forte pra caramba, esse ímã é bem forte, ó, se liga. Mano, é muito forte mesmo. E ele tem uma furação aqui que provavelmente você pode colocar num tripézinho, né? Naqueles pau de selfie que é tripé. Então você coloca, né, mudar a altura e tudo mais. Caso queira, claro, né? E é basicamente isso, o standzinho, né, para segurar o aparelho enquanto você faz o uso aí do modo Head 4. Mas agora eu vou configurar ele, vou instalar umas coisas, vou testar essas câmeras e volto para contar mais para vocês sobre as especificações técnicas, entre outras coisas, né, que eu tenho que falar para vocês que esse aparelho é compatível. Então, vamos lá. Agora, no que
se diz respeito à potência, poder de fogo, ele vem com o processador Snapdragon 870 5G. Um processador extremamente potente, mas não tão potente quanto o tão falado 888, né? Mas esse também não fica muito para trás. É um processador muito competente, sem falar que ele tem 12 GB de memória RAM e 256 de armazenamento interno com tecnologia UFS 3.1, o que quer dizer que é uma memória extremamente rápida também. E como vocês viram aí, eu já tava aqui botando pra torar, rapaz, porque sim, ó, dá pra instalar jogos e dá pra jogar, dependendo do jogo, usando mouse e teclado. No caso aqui, gente, esse mouse e teclado, eles precisam das donglezinhas USB, né? Eles não são Bluetooth, eles são wireless, então você tem que conectar na entrada USB esses dispositivos aqui, ó, essas donglezinhas. No caso desse cabo, o cabo próprio da Motorola, o que acontece? A gente tem, né, de um lado USB-C e do outro lado HDMI. Só que o que acontece? Essa aqui é para alimentação. Eu não consegui conectar, por exemplo, esse adaptador aqui. Eu conectei aqui, mas ele não reconheceu as dongles. Então eu usei esse daqui, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, tá, gente? Ó, se liga, menino, olha o que eu conectei tanto aqui, ó. Conectei esse adaptador aqui, que inclusive é até da Xiaomi, que ele sai de um lado, ó, ele sai HDMI, aí ele tem USB normal, ele tem USB-C desse lado, que geralmente é para alimentação também, mas ele reconhece, né? Então conectei aqui, conectei as dongles. Aqui poderia ter conectado várias outras coisas, né? Ó, cartão de memória e tal, outros dispositivos aqui USB, e o HDMI vai aqui. E ele consegue jogar lá tranquilamente, cara, tranquilamente, ó. Já apareceu, tá vendo, ó? Já apareceu ali. E lembrando que você pode usar um cabo USB-C dos dois lados, nas duas pontas, desde que seja um cabo já 3.1, ele vai passar vídeo e áudio. Então você vai conseguir também jogar para qualquer tela que reconheça via USB-C. Ou se você não tiver uma tela assim, for ligar na TV, conecta via HDMI, nesse cabo mesmo. E lembrando, pessoal, que você não é obrigado a ter essa dock aqui. Você pode conectar diretamente na sua tela. Conecta o cabo nele, o cabo na tela e já era, não precisa da dock. O bom da dock é que ela tem o cooler aqui atrás, então se ele começar a esquentar, ele vai tentar resfriar, né? Refrigerar um pouquinho aí nessa questão do aquecimento. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Conector, vai aparecer esse menu aqui, né, de opções. Modo desktop, TV, jogos e bate-papo por vídeo. O que é o modo TV? Ele vai abrir aqui os aplicativos, né, de streaming, por exemplo, aplicativos que você usa para assistir filmes, Netflix, YouTube, entre vários outros, tá entendendo? Ó, clicou aqui, ele vai abrir o YouTube, por exemplo, óbvio, né? Vou clicar aqui, vou voltar, cliquei aqui, ele vai abrir o modo jogos, ele vai reunir todos os jogos que você tem instalado nessa tela aqui. É só mesmo um atalho, na verdade esse é um atalho. Modo bate-papo por vídeo, mesma coisa, vai aparecer os aplicativos focado em videochamada. E o modo desktop, ele abre esse menu aqui, essa página inicial aqui, que é basicamente um computador, como eu falei para vocês, é um computador. Ó. Você olha, mostra o nível da bateria, que inclusive com esse esquema que eu montei aqui, ele não está recarregando nesse momento, então ele vai ficar drenando a bateria até chegar um ponto dele desligar, então não é o adequado que eu fiz aqui. Mas como eu estou aqui ocupando a entrada de energia com esse adaptador aqui, então não vou conseguir recarregá-lo durante, né? Então, mas beleza, só para mostrar para vocês aqui, tá de boa. Outra coisa, aí tem várias as opções, ó, tem as notificações, onde vai ficar tudo reunido aqui, os atalhos e tal. Wi-Fi, você conecta as redes Wi-Fi. Do mesmo jeitinho, ó, mesmo jeitinho do computador, vem todos os aplicativos aqui, que inclusive, pessoal, tem muita gente que trabalha com planilhas e tal, coisas pesadas, né? Cara, eu não tenho nenhuma planilha pesada aqui, mas assim, a velocidade é muito boa. Tudo que você vai fazer aqui é muito rápido, cara. É realmente incrível mesmo. E olha só, você não é obrigado a usar em tela cheia, tá? Você pode minimizar, diminuir a tela e tal. E aí, ó, colocar para o lado aqui, por exemplo, jogar para um lado e outro aplicativo jogar para o outro. Então você consegue trabalhar em telas divididas. Tá vendo aí, ó? Por exemplo, posso abrir aqui um editor de fotos. Vamos ver, peraí ainda. Olha só, vamos ver se eu consigo aqui, ó. Pronto, consigo, ó. Consigo trabalhar aqui. Poderia deixar assistindo um vídeo, passando um vídeo aqui no YouTube. E aqui trabalhando, olha só, com as edições, cara. Trabalhando com a edição de imagem aqui, ó. Tranquilamente. Então é muito legal. A princípio eu tô gostando demais do desempenho, eu tô achando ele um aparelho
extremamente rápido. Ah, e outra coisa, a tela não precisa estar acesa, tá? Você pode apagar a tela tranquilamente. Ah, Gisele, mas eu não quero usar mouse e teclado. Tudo bem, você pode vir aqui, olha só, e usar a tela do celular como um mouse. Ó, tá vendo? Ó? Eu vou movimentando aqui e vou fazendo tudo que eu quero com aqui, ó, ou usando o gesto, ó, 2 dedos, tá vendo? Ó? No caso aqui, como eu estou usando o modo desktop, eu poderia marcar essa opção aqui, ó, para computador, e aí ele vem a página inicial do Google que quando você acessa pelo notebook ou computador. Sobre jogos, o que acontece, né? Eu dei uma palhinha lá naquela hora, mas deixa eu abrir outro jogo aqui, ó. COD. O COD é um jogo que eu gosto demais, mas infelizmente, por padrão, ele não aceita teclado. Tá? Ele não aceita teclado, então não deu para jogar. Eu teria que baixar algum aplicativo que conseguisse mapear as teclas do teclado e aí sim eu ia conseguir jogar perfeitamente. Claro que você que está assistindo aí, que é gamer mesmo, caceteiro, provavelmente você sabe tudo que tem que fazer para poder usar teclado e mouse nesses jogos aqui que não aceita nativamente esses dispositivos. Eu gostei, confesso para vocês que eu achei arretado demais mesmo. Eu vou desconectar aqui, ó, é muito simples, apertou o botãozinho aqui, já era, ele abre essa trava aqui. Vou deixar isso aqui para lá agora, que eu já mostrei, já falei pro pessoal, achei arretado demais. Mas agora, claro, nós vamos falar de outras coisas, de outras características desse smartphone que também me impressionaram bastante. Uma coisa que a gente já percebe logo de cara, assim que pega nesse smartphone, é que a tela dele é top. Ela tem uma tecnologia chamada P-OLED, que consegue entregar níveis de brilho e cores sensacionais. Outra coisa top nele é a tela, é a velocidade dessa tela, que pode chegar, olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui, a atualização da tela. Você pode deixar no automático, mas você pode marcar aqui para ele ficar com 144 Hz. É uma sensação de fluidez muito, mas muito top, de smartphone super game mesmo, tipo ROG Phone aí da Asus, né? Então, a Motorola realmente caprichou demais nessa tela aqui e eu confesso para vocês que eu gostei, viu? Eu gostei. Não tem ali aquelas bordas curvas, mas tem bordas extremamente finas e topado mesmo. Nesse ponto aqui não tem do que reclamar não. Ah, e lembrando que ele não é um aparelho tão pequeno, mas assim, por ter uma tela de 6.7 polegadas, ele poderia ser até maior, né? Mas como eles economizaram bastante aí nas bordas, né, tanto a de cima quanto a de baixo, fez com que o aparelho não ficasse tão gigantesco assim na mão. Agora, uma coisa que me decepcionou um pouco nesse aparelho, apesar de ter uma qualidade sonora boa, ele não é estéreo, então não sai som aqui em cima quando você está jogando, escutando música ou assistindo vídeo, fazendo com que, né, deixe um pouco a desejar nesse sentido. Mas assim, o áudio não é ruim não, é bom. Outro ponto que dá para criticar um pouquinho é o fato deles não ter deixado o leitor de digital aqui no Mzinho, que eu gosto, acho bem legal quando eles colocam aqui. Eles colocaram no botão de ligar e desligar, só que o botão de ligar e desligar foi lá para cima, né? Então acaba atrapalhando um pouquinho ali, principalmente para quem tem as mãos pequenas. Não é muito o meu caso, mas mesmo assim ainda sinto uma certa dificuldade. Ó. Tem o app Moto aqui, onde você pode ativar todos aqueles gestos, tem várias dicas aqui dentro. Tem, eu me esqueci de mostrar para vocês a questão do Game Time, né? Que não tem ainda a opção de exibir o FPS, pelo menos eu não encontrei aqui. Então Motorola, se oriente, adicione aí um botãozinho para a gente ver o FPS que está rodando, viu? Mas aí ele tem aquele negócio lá de, tipo, agitar para acender a lanterna, que inclusive ele tem dual LED, então são 2 LEDs, é bem forte, né? Tem aquele movimento assim para abrir a câmera, tem esse outro movimento para trocar para a câmera frontal. Inclusive, já que estamos falando de câmera aqui, vamos falar dessas câmeras aqui, inclusive a câmera gigantesca dele de 108 megapixels. Será mesmo que é arretada? Pois é, deixa eu mostrar para vocês aqui primeiro. Ó. Olha só, pessoal, aqui temos a câmera de 108 megapixels, tá vendo? Que inclusive, caso a gente queira, dá para tirar uma foto, olha, com toda essa resolução, que é a ultra resolução. Você usa todos os 108 megapixels dele. Mas o normal é você usar em fotos aqui, onde ele vai tirar uma foto com 12 megapixels, né? Ele converte vários pixels em um, fazendo com que a foto final saia com 12 megapixels. Aí temos também a câmera grande angular, essa câmera mais aberta dele, que tem 16 megapixels de resolução, que inclusive tem um ponto muito top dessa câmera, que é você utiliza ela para fazer as fotos macro. Você aperta nessa florzinha aqui e você consegue tirar fotos de coisas bem de pertinho assim, olha só,
uma qualidade muito, mas muito boa. Por quê? Porque ele está usando a câmera ultra wide, não uma câmera vagabunda de 2 megapixels que geralmente os fabricantes colocam. Gostei desse ponto também. Quer dizer, e aquele 5 ali, quer dizer o quê? Pois é, aqui nós temos uma câmera teleobjetiva. É uma câmera zoom, com 5 vezes de zoom sem perder qualidade, porque já é uma câmera que já enxerga lá na frente. Só que essa câmera tem 8 megapixels de resolução. Não é aquela coisa gigantesca, aquela imagem gigante que vai ficar. Não, mas tem um porém. Ele tem estabilização óptica de imagem. Isso quer dizer que, ó, mesmo ele tendo um zoom bem considerável, e eu mexendo aqui, ó, notem que ele ainda mantém uma estabilização interessante. Tá vendo lá, ó? Eu mexendo aqui, por quê? Porque ele tem realmente a estabilização ali. Lá dentro tem a lente se mexe, fazendo com que ele não fique aquela imagem totalmente tremida. E sim, essa câmera zoom é essa quadrada aqui, ó, que muita gente olha e diz, porque todas as câmeras são redondas e essa é quadrada. Pois é, ela é uma câmera periscópica, então quer dizer que ela está deitada. Essa câmera não está aqui, onde a gente está vendo esse buraquinho. Ela está em outro lugar e virado para cá tem um espelho que faz com que ela enxergue essa angulação. Eu acho bem legal e principalmente agora que eles estão melhorando cada vez mais aí essas câmeras, né? A abertura, a entrada de luz e tudo isso. Já a câmera frontal, olha só, tem 32 megapixels de resolução e, gente, eu achei a nitidez dessa câmera muito boa, me surpreendeu positivamente, confesso para vocês. E grava em 4K. Essa câmera frontal grava em 4K. Inclusive, eu fiz teste de câmera para fotos e fiz teste de gravação de vídeo para vocês poderem acompanhar tudo direitinho aí. E quem quiser ver mais fotos, tem um link para o Google Drive aqui na descrição, onde você pode ver tudinho lá. E olha só, pessoal, como eu sempre gosto de fazer, está aqui o teste de gravação de vídeo, começando pela câmera frontal em 4K, porque sim, ele suporta a resolução 4K na câmera frontal, e isso é muito bom, eu gosto demais quando o aparelho suporta essa qualidade na câmera frontal. Eu olhando aqui na tela, até que está estabilizado, a imagem aparentemente está legal. O dia está bem nublado, então, né, aquela coisa linda, aquela imagem, aquele céu maravilhoso azul, então está atrapalhando um pouco, mas dá para vocês terem uma noção aí de captação de áudio, de estabilização, de todos os detalhes que esse aparelho consegue nos entregar quando o assunto é câmera, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos mudar para a câmera principal traseira, para você ver como fica a qualidade. E olha só, pessoal, agora com a câmera principal traseira, só que aqui a gente tem um problema. Na verdade não é um problema, é uma característica, que é o seguinte: nessa câmera aqui eu consigo gravar em 4K, eu consigo gravar até 4K 60 fps e em 8K. Eu não vou gravar em 8K aqui porque não tem nem porquê, não vou nem conseguir editar essa parte do vídeo. Então 4K tá de bom tamanho, só que tem um porém. Em 4K a gente não consegue mudar de câmera durante a gravação. Na verdade, nem durante nem depois. Porque sim, as outras câmeras não suportam, né? Tanto a zoom quanto a mais aberta, a ultra wide, ela não suporta o 4K. Uma pena. Então, né, Motorola, por favor, coloca 4K em todas as câmeras, rapaz. Deixa de coisa, de preguiça, de dó. Agora vamos fazer o seguinte. Deixa eu mudar aqui para a câmera, vou mudar a resolução para Full HD, para aí a gente conseguir mudar para a câmera, né, todas as câmeras. Eu vou botar em Full HD e aí vou ficar filmando e mudando de câmera durante a gravação, para vocês ficarem ligados na diferença que tem, tá? E olha só, pessoal, agora filmando com a Ultra Wide na resolução Full HD, tá? Full HD. Aí aqui nessa resolução eu consigo alternar as câmeras, tá bom? Eu tô caminhando um pouquinho aqui para vocês verem a questão da estabilização, mas eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou trocar, agora durante a gravação eu vou apertar aqui para trocar para a câmera principal, olha só. Pronto, apertei, ele mudou para a câmera, deu aquele zoom mais ou menos suave, né? E mudou para a câmera principal. Agora eu vou clicar no 5 aqui, para quê? Para ele trocar para a câmera zoom, a câmera mais aproximada, tá vendo?
E ele mantém, cara, essa qualidade fica muito boa. E a estabilização também está muito boa, gente. Eu estou realmente bem longe daquela placa. Como vocês podem ver, deixa eu voltar aqui para Ultra Wide, ó. Tá vendo, ó? Voltei direto para Ultra Wide. Olha a distância que eu tô mais ou menos, tá? Agora para Zoom novamente. Tá vendo, ó? Agora na Zoom. Notem que ele mantém uma qualidade muito boa. Então é bem útil para quando a gente precisa, por exemplo, ó, fazer um vídeo, uma coisa de um objeto, de alguma coisa que está bem longe. Dá para fazer um vídeo legal, cara, e até estabilizado, né? Relativamente aí uma estabilização boa, tendo em vista que quanto mais zoom, mais difícil é de estabilizar. Ah, pessoal, eu ia me esquecendo de mostrar para vocês que ele também suporta a gravação em 4K com uma câmera macro, que na verdade ele usa a mesma câmera ultra wide, aquela câmera mais aberta, para fazer isso aqui, ó, para você conseguir usar ela como macro. Então você consegue em 4K, ó, numa qualidade muito boa, você consegue um foco, uma distância focal dessa daqui, ó. Sensacional, né, gente? Aqui sim dá pra gente dizer que é uma câmera macro de vergonha. Em 4K, com essa distância focal aqui, ó, pegando os mínimos e os mínimos detalhes. E o legal é que ela tem alto foco. Então se eu me afasto, ó, ela continua focada, né? Ela muda o foco e foca lá longe. Isso é muito legal, né? E ao mesmo tempo, ó, ela pode focar aqui bem de pertinho na minha mão. Olha que legal. Pessoal, outra coisa que esse aparelho tem que eu acho muito legal é a possibilidade de você tanto tirar fotos como filmar com o modo captura dupla. Então ele usa duas câmeras ao mesmo tempo. Aqui, por exemplo, eu estou usando a Ultra Wide, né, a mais aberta, e a Zoom ao mesmo tempo. Olha isso, ó. Se liga que legal. Isso é bom. E dá para mudar também para a câmera principal. Só que durante a gravação eu não consigo fazer essa mudança. Eu tenho que parar, mudar e começar a gravar de novo. E claro que vocês devem estar pensando, mas não dá para usar a câmera frontal, Gesiel? Dá sim. Inclusive é o que eu estou fazendo agora. Usando a câmera frontal aqui, né? E aqui, ó, do lado, tá usando a câmera grande angular, a câmera mais aberta. E aí, lógico, eu posso usar as outras duas câmeras traseiras aqui. Só que para isso eu tenho que parar de gravar e aí começar a mudar e aí começar a gravar novamente. Mas é legal, né? É legal ter essas opções aqui. Então, como vocês puderam perceber, é um aparelho muito, mas muito competente. Tem sim os seus pontos fracos, né? Que eu mencionei aqui, mencionei na gravação de vídeo também, mas dá para relevar algumas coisas. Acredito que vocês que assistiram o vídeo provavelmente também curtiram demais esse aparelho. Então eu quero que vocês comentem aí embaixo o que é que vocês mais gostaram nele e o que é que vocês não gostaram tanto assim, beleza? Então é isso, gente. Valeu! Vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!